Obrigado, amigos, por aceitar o meu convite e participar neste dia 21 de maio, quinta-feira, da nossa quinta videoaula. Quinta-feira, numa quinta, né? A quinta videoaula sobre filosofia. Bom, hoje nós abordaremos nesta página do Facebook sobre a filosofia no ensino fundamental. E amanhã, este mesmo conteúdo estará disponível no canal do YouTube Discutindo Filosofia com Gregório José. Obrigado, Luciano, por participar. Obrigado, Rose, por participar comigo. Rose aí de Comendador Venâncio. Chegou na hora, hein? Muito obrigado. E essa videoaula também está sendo transmitida pelo canal Cidadã de Muriaé. Obrigado ao pessoal da Rádio Cidadã, quase que eu falo TV Cidadã de Muriaé. Obrigado por estar aí curtindo e transmitindo essa nossa live. Bom, como eu disse antes, esse mesmo conteúdo estará disponível no canal do YouTube Discutindo Filosofia com Gregório José. Então, vá lá, deixe seu like, dê o seu joinha e nós estaremos postando a partir de amanhã no nosso canal do YouTube. Para que possamos interagir neste bate-papo ao vivo, mande a sua mensagem para que eu possa visualizar, ver que você está presente e ficar mais fácil aí essa nossa interação. A melhor maneira de caracterizar as questões da filosofia é enumerá-las, pura e simplesmente, ou seja, dar exemplos dessas questões. E aqui vão vários deles. O que é democracia? O que é verdade, liberdade, virtude, dentre outros questionamentos. Essas questões são e elas diferem dos seguintes: o que é mais importante? A segurança da coletividade ou a liberdade individual? Em outras palavras, nas ocasiões em que uma delas conflita com a outra, qual deve prevalecer? Quais são os limites da interferência do Estado na vida particular dos indivíduos? Por outro lado, em que consiste a superioridade do belo sobre o feio? Isto é, em que exatamente o belo é melhor que o feio? Qual que é a nossa conceituação? Obrigado, Natalinha, por estar presente. Obrigado, Samantinha, vocês aí de Uberlândia, por estar participando conosco, aceitando o nosso convite aí para a gente bater um papo sobre filosofia. O homem é realmente, de fato, o livre-arbítrio? Ou toda ação humana está submetida a uma causa forte, como uma causa de uma ação? O que você acha? Uma provoca a outra? E assim por diante, como bolas de bilhar se movimentando e fazendo as outras se movimentarem. Se esse princípio da causação, determinismo causal, será que há lugar para a liberdade individual? Em outras palavras, humana compatível com o determinismo? São questões da filosofia que a gente pode abordar. Uma outra questão é quais são as funções principais da linguagem humana e quais são as relações entre linguagem e pensamento e entre linguagem e ação. Nos últimos anos, a filosofia tem ganhado um significativo espaço no campo pedagógico. Cada vez mais, vemos que muitos problemas que incidem na educação infantil dizem respeito à falta de motivação com que os alunos cumprem as suas tarefas educacionais corriqueiras. Uma das grandes dificuldades com que nós nos deparamos são com os alunos nas escolas, que diz respeito ao modo de como as teorias lhes são apresentadas. Quase nunca lhes sendo revelado o processo por intermédio do qual observa-se o resultado em questão. Sendo assim, os alunos são impedidos são impedidos de pensar e são obrigados a decorar fórmulas e regras que em si mesmas têm pouco ou quase nenhum sentido relacionado ao seu conhecimento, o que por extensão torna o aprendizado entediante e descontextualizado. Para eles, uma vez que o resultado já pronto, privam-os de conhecer o percurso que foi feito para alcançá-lo. Muitas vezes a gente observa que aquele trabalho que tão preocupante tira o sono dos estudantes está ali de uma maneira tão fácil, não é? Então nós temos que discutir e pensar um pouquinho mais
sobre a importância de uma educação da base filosófica, mesmo que nos níveis mais elementares na formação escolar individual, para que desde cedo as crianças aprendam a questionar, a analisar criticamente e divergir, quando for o caso, das opiniões e conceitos pré-estabelecidos. Reconhecendo que os alunos são seres humanos e pensantes, nós não podemos deixar de entender que a educação tradicional é a ausência da participação dos alunos durante as aulas. Nós temos a ideia de que podemos modificar e podemos criar aí uma classe motivada para ter um ensino de qualidade, em qualquer área que seja, quando a contribuição individual de cada aluno não é estimulada efetivamente. O aprendizado, em vez de prazeroso, ele torna-se uma simples obrigação, que em muito pouco irá levar o indivíduo a fazer o máximo uso das suas aptidões, uma vez que estará desatrelado da sua vida cotidiana. Muitas vezes nós notamos aí os professores não deixam os alunos expressar as suas ideias, não deixam os alunos aí colocar os seus pensamentos, e isso é prejudicial, principalmente porque nós notamos que quando o aluno vai colocar a sua ideia e ele é tolhido de caro pelo professor, com certeza ele será um aluno desmotivado com aquela disciplina. E aí sim entra a filosofia na educação. Dentre outros aspectos, ela enfatiza ainda que os erros ou as coisas aparentemente sem importância que os alunos dizem durante as aulas, longe de serem tolices, constituem-se na verdade de um bate-papo. Obrigado, Davi Salles, por estar aí presente. Obrigado, Jucimeira Aparecida, por estar presente aí na nossa aula, não é? Aceitar o nosso convite. Importância para o desenvolvimento do raciocínio hipotético dedutivo, uma vez que representa o seu ponto de vista pessoal. Além do mais, nenhum sistema de pensamento é estabelecido apenas acertadas. Os erros e as tentativas de acerto estão também inseridos neste processo, até para que a verdade daí inferida possa ser de fato percebida como alternativa mais plausível e coerente ao que se pretende sustentar por meio do raciocínio lógico. E os alunos têm todo o direito de conhecer esse processo. Assim, ao ministrarmos alguns conteúdos de filosofia, nós precisamos recorrer ao método expositivo, ao método para o estudante é uma primeira aproximação com o tema. Mas, no entanto, nós temos que ter em mente que também podemos enriquecer as nossas aulas expositivas com os espaços da cidade onde moramos. A filosofia, como nós sabemos, teve uma sua origem na relação íntima com a cidade, ou a polis, como era dito no passado, logo depois dos pré-socráticos, não é mesmo? Nós perdemos o contato com o outro e com os espaços quando nós restringimos as nossas salas de aulas às salas e às escolas. Por essa razão, muitos dos estudantes das nossas escolas, eles não entendem o quanto a questão filosófica podem partir da realidade concreta e estar vinculada aos problemas do cotidiano. A filosofia na Grécia era uma atividade realizada ao ar livre. As origens da filosofia, Sócrates, os sofistas, a retórica, os lugares sugeridos que nós podemos aí levar os estudantes, as praças, os parques, o centro da cidade. E o que nós podemos falar assim? O professor fala assim, mas qual bibliografia nós podemos utilizar? Qualquer diálogo de Platão focado na figura de Sócrates, ou o diálogo O Sofista, no qual apresenta a sua crítica aos sofistas. E uma atividade que nós podemos sugerir de fácil implementação com essa atividade, que espera-se apenas que os estudantes tenham um pensamento que a filosofia era feita ao ar livre e em espaços da cidade. Então, a sala de aula é uma escola. Eles estavam sentados em filas, com um conteúdo específico a ser estudado e com os estudos guiados para uma avaliação. É levado ao estudante a pensar, a imaginar o que deve realizar. Obrigado, Jussiara Cipriano, um abraço para você que está aí em Comendador Venâncio com sua família. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para essa videoaula. Nossa quinta videoaula, né? Bom, o professor
pode preparar com os estudantes, antes em sala de aula, alguns dos temas. E no momento ao ar livre, ele pode pedir para que alguns alunos conduzam a discussão. Ele tentando reproduzir o método socrático, não o professor iniciando a aula e dizendo o que os alunos devem fazer ou dizer ou pensar. Ele coloque um estudante para imaginar, observar ao seu redor e ir expondo. Isso aí vai motivando os demais também a soltar a língua, a falar. Também pode levar os alunos ou pedir que estes visitem templos religiosos. Pode ser uma boa forma de trabalhar o conteúdo, a fé e a razão. E aí vai debater sobre fé e sobre a razão, que é um tema que costuma despertar bastante interesse e causar polêmica, não é mesmo? O conflito entre a fé e a razão pode ganhar o sentido mais vivo quando levamos os estudantes a espaços religiosos, aos templos religiosos, a igrejas ou a grupos espíritas, grupos evangélicos, e eles poderão entrar em contato com pessoas durante suas práticas religiosas. Os lugares sugeridos? Bom, santuários católicos, igrejas, tem várias igrejas aí fantásticas. Se na sua cidade, pode levar na catedral, ou se tiver um mosteiro, ou se tiver um seminário, um convento, também se tiver uma mesquita na sua cidade, ou os templos budistas, centros espíritas, os kardecistas ou então os umbandistas, as igrejas evangélicas, os templos evangélicos, também podem aí nas suas cidades. Qual que é a bibliografia sugerida? A filosofia medieval, quase que nem saiu, né? A filosofia medieval, que é muito rica a respeito do conflito entre a conciliação entre a fé e a razão. E São Tomás de Aquino pode ser estudado nessa hora. Agostinho de Hipona, que é o Santo Agostinho, podem ser os autores usados como referência. Além deles, nós temos aí o Boécio, o Nicolau de Cusa, Jean-Paul Sartre, Friedrich Nietzsche, que podem ser boas referências para a problematização da fé e também da razão. Ou seja, e ainda mais que esses últimos aí que eu citei, eles são ateístas, né? Tirar um pouquinho do conhecimento deles e não pensar que nós somos todos do mesmo pensamento ou que nós temos que ter a mesma comunhão religiosa. Outra atividade que eu poderia sugerir aí para uma aula de filosofia no ensino fundamental, depois de expor o conteúdo, o professor ou a professora pode ir em grupos e pedir para que eles entrevistem as pessoas que estiverem presentes sobre a importância da religião para suas vidas, sobre o significado da fé e sobre a noção que fazem do sagrado. Isso aí é o que vamos conseguir tirar aí deste momento aí dentro de um templo religioso. E é importante